minha retaguarda. Que Deus continue vos abençoando. Louva a Deus, que hoje é festividade do PROAT, terceira idade, né? Pessoas que durante todo o período, percurso, tem sido vaso, tem sido instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, sem mais delonga, estava refletindo na palavra do Senhor. Sei que tem um tema em Salmo 119, verso 93, mas creio que Deus vai também estar utilizando da vida do servo, a qual estará trazendo a mensagem nesta noite. Mas em meio a esta manhã, em meio a esta consagração, a palavra que veio ao meu coração foi no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 37, aonde estava refletindo, aonde esta palavra estava falando ao meu coração, mediante todas as circunstâncias, todas as situações, a qual vemos observando durante o período do tempo, aonde a palavra do Senhor Jesus Cristo nos fala, porque para Deus nada é impossível. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde, ao ler este verso, a gente entende, a gente observa que ele nos revela um Deus que não tem limite, um Deus que vai além do raciocínio, da perspectiva humana. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava refletindo a respeito desse verso, a qual o Dr. Lucas escreveu, expressando assim a grandeza do Deus Altíssimo, a gente observa nos versículos anteriores, aonde dá-se assim um cumprimento da promessa de Deus, feita ali em Gênesis capítulo 3, versículo 13, aonde ele fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Então a gente observa, aleluia, que Dr. Lucas, ele escrevendo ali a Teófilo, onde ele faz menção, mas também aos gregos, para que chegasse ao pleno conhecimento mais claro da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e dos acontecimentos, onde nós vemos que ele narra, aleluia, que Deus envia um anjo por nome Gabriel, aonde ele traz uma mensagem ao sacerdote Zacarias, que ele teria um filho e, aleluia, colocaria o seu nome de João. Mas observamos que a sua esposa, ambos já avançados de idade, e ela não teria possibilidade de gerar, porque era estéril. Mas o Deus que manda, aleluia, falar a promessa, é o Deus, aleluia, que tem poder para cumprir conforme a sua palavra. A gente observa após esta mensagem que ele trouxe, tanto ao sacerdote Zacarias como a sua esposa Isabel, ele também visita após o 6º mês, ali na cidade da Galileia, onde ele visita uma mulher virgem, ainda em preparação do seu casamento, pelo nome de Maria, aonde ele faz a promessa que dela seria gerado um fruto, não, aleluia, louvado e engrandecido ao nome de Jesus, da ação do homem, mas sim do Espírito Santo, aonde ali seria, aleluia, o cumprimento da promessa que Deus fez em Gênesis 3:13, aleluia, trazendo assim a pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que seria a reconciliação do
um homem para com Deus. Mas o que me chama a atenção não é sobre esses acontecimentos aonde, aleluia, o anjo traz assim a palavra de Deus para ambas as pessoas que foram mencionadas, mas quando em meio à interrogação que como seria isto, aleluia, louvado e engrandecido ao nome de Jesus, ele faz menção, aleluia. Doutor Lucas, ele é bem detalhista quando ele fala no verso 37, a qual nós lemos, porque para Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Jesus, nada é impossível. Glória a Deus. E quando eu estava observando a palavra do Senhor, a ação de Deus, observamos no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 14, aleluia, onde fala que Deus enviou 3 varões ali, aleluia, louvado e engrandecido ao nome de Jesus, nos cavalhais de Maré, onde estava Abraão e toda a sua tenda, aleluia, louvado e engrandecido ao nome de Jesus. E aqueles homens, quando ele aparece a Abraão, aleluia, ele faz menção de uma promessa, porque Deus tinha falado, aleluia, que ele seria pai de uma grande nação. Mas observamos que ambos eram já avançados de idade, Abraão e a sua mulher Sara, não tinha possibilidade, os costumes já tinham cerrado, aleluia, louvado e engrandecido ao nome de Jesus. Mas a palavra enviada por Deus foi no capítulo 18, no versículo 10, e disse: certamente a ti por este tempo da vida, aleluia, eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouvindo Sara por detrás da tenda que estava atrás dele, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 4, versículos 19 a 21, vai dizer que ambos já estavam amortecidos, Abraão e Sara, mas momento algum ele duvidou da palavra de Deus. Aleluias! Porque Deus, ele vai além do raciocínio humano. Deus, ele não depende das situações favoráveis para ele se revelar, para dizer que é Deus. É onde eu olho para Gênesis capítulo 1, do nada ele traz a existência, haja luz, aleluia, haja separação, haja árvore, haja erva, pássaro, porque Deus, ele é aquele que ordena todas as coisas. Aleluia, louvado e engrandecido ao nome de Jesus. E quando eu olho para este versículo, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, eu vejo Deus dizendo: olha, aleluia, estar aqui o limite humano, estar aqui a impossibilidade humana, estar aqui a linha do limite, mas pela visão espiritual, além do raciocínio humano, aleluia, existe um Deus que estava dizendo: olha, eu quebro as barreiras, as dificuldades humanas para me revelar, mostrando que eu sou o Deus Altíssimo. Para a medicina não há possibilidade, porque os costumes da mulher já tinham cerrado, a idade já tinha chegado, mas Deus preservou o útero, o ovário, aleluia, a ovulação da mulher, para dali sair a semente de uma junção, de um casamento, de uma vida conjugal, revelando assim que Deus não depende da natureza humana, Deus não depende das condições humanas para se revelar, qual seja as circunstâncias que você esteja enfrentando nesta manhã. A palavra que veio ao meu coração é: ele ainda é o mesmo que opera, que faz, que vai além do raciocínio humano, que rompe as barreiras,
aleluia, se revelando, dizendo: eu não dependo das situações favoráveis, eu pego a probabilidade zero e me revelo, mostrando que eu sou Deus Altíssimo. Aleluias! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra estava ardendo em meu coração, aleluia, em tempos a qual nós estamos vivenciando. E esta era a palavra: eu ainda sou o mesmo que opero milagres e maravilhas, eu ainda sou o mesmo que me revelo, mostrando que eu não dependo de qual seja a circunstância, basta só uma palavra. Por isso que ele disse a Jeremias, em capítulo 1: o que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele ainda é o mesmo. Se ele direcionou uma palavra ao teu respeito, aleluia, não te preocupa não, porque o Deus grande e poderoso, o El Shaddai, o Eu Sou, o Elohim, o que manda, o que pode, o que tem, o que criou todas as coisas, o que te formou, o que sabe a tua estrutura emocional e sabe o que você está passando ou enfrentando, aquele que vai além da raciocínio humano, dizendo: eu ainda sou o mesmo. Aleluias, aleluias. E eu refletindo: sim, Senhor, eu sei que tu ainda continua operando no meio do teu povo, eu sei que tu ainda continua se revelando através do livramento, de uma palavra de renovo, uma palavra de conforto, a manifestação do Espírito Santo, o milagre, a cura. Eu sei, Senhor, que tu ainda é o mesmo. Ele disse: olha, vem cá, vai lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 21, aleluia, 22, que vai revelar que quando eu livrei o meu povo sobre a opressão de Faraó no Egito, eles estavam diante do Mar Vermelho, impossível atravessar, de um lado o monte, do lado o outro monte, e atrás Faraó e seus exércitos furiosos para destruir o meu povo. Mas sim, Senhor, o que aconteceu? Eu disse a Moisés: olha, Moisés, o que é que tu tem, Moisés? Senhor, está aqui uma vara. Toca Moisés nas águas, e quando Moisés toca, aleluia, o Deus do impossível, aleluia, abriu uma parede no meio do mar, do lado direito e do lado esquerdo, e segundo os estudiosos, nem sequer as sandálias molhou, ficou sequíssimo o chão, e eles passaram de um lado para o outro, porque este é o Deus que a gente serve, o Deus do impossível, o Deus de maravilha, estar aqui nesta manhã. Ai, oh Espírito Santo, ai, barasurianta barabarácia. Este é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Ai, irmão, mas a minha causa é impossível. Aleluia. O salmista Davi diz que um coração aquebrantado, que quando está clamando aos céus, a grandeza de lá do trono, ele inclina o ouvido para te dizer: fala, filha, fala, filho, eu estou te ouvindo. Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã. O teu sacrifício está chegando diante do Altíssimo.
Não está saindo palavra, não te preocupa não. No livro de Apocalipse vai dizer que um anjo com a taça de ouro, ele colhe as tuas lágrimas. Aleluia, mesmo sem sair palavras, ele chega diante do trono do Altíssimo, aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz, aquele que ordena, aquele que manda, aquele que é grande, que manda em cima, manda na terra, aquele que tem o domínio, o controle, aquele que resgata o nome. Aos Hebreus capítulo 3 vai dizer que todas as coisas é sustentado pelo seu poder. Deixa eu te dizer mais, ele está aqui nesta manhã dizendo: olha, a tua causa para mim é nada, aleluia, o teu processo que você está passando é nada, aleluia, basta somente uma palavra, uma ordenança, uma direção, que Jesus, que é paz na virada, é mudança, é transformação. Sabe por quê? Porque nesta manhã a palavra que estava gritando no meu coração é esta: olha, em meio ao cenário, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, só nos mostra o limite humano, só nos mostra as barreiras, mas nesta manhã que a nossa visão espiritual seja aberta e comece a contemplar, a enxergar o Deus grande do impossível, que está aqui para te dizer a solução. Soberano Deus, em João capítulo 11, versículo 43 a 44, traz a história do homem que estava morto há 4 dias. Não havia esperança, tinha acabado. Dor, tristeza, angústia por uma perda. Mas quem estava lá era o Deus do impossível. O que estava morto, ele disse: Lázaro, vem para fora. A esperança voltou. A tristeza foi substituída por alegria. O tema de vocês é idosos vivificados pela palavra. Em João 1:1 ele apresenta essa palavra, Logos, o verbo encarnado, Jesus, que habitou, se fez homem. Aleluia. E é nesta manhã a palavra está trazendo esperança, ânimo, vida. Porque a palavra de Deus é mudança, é transformação, restauração, renovo, é vida, é restauração espiritual, é esperança, é ânimo, aleluia, é direção. E nesta manhã ele está dizendo: tem vida, 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 porque a vida é esperança, a vida tem alegria, a vida tem projeto, tem sonho. E nesta manhã você não vai sair da mesma forma qual você chegou aqui, de cabisbaixo, dizendo: mas Senhor, aleluia, que vai ser? O tempo está passando e agora são tantas dificuldades, as circunstâncias têm se levantado, mas a palavra que veio ao meu coração foi esta: o Deus do impossível, ele não perdeu o domínio nem o controle da tua história.
mostrar o Deus do impossível. Mas como homem, como humanos que somos, muitas vezes somos impactados. O sentido das emoções dispara, nos levando a sentir a dor, ao desânimo, muitas vezes nos leva até a ansiedade, mediante o cenário vivenciado. Ah, Deus. Muitas vezes os vendavais têm sido tão fortes que a gente olha assim, Senhor, eu vou parar. Tem sido tão impactante. Muitas vezes a gente olha para a direita, para a esquerda. Estou só. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. O Espírito Santo chega. Eu estou contigo. Não te deixo só. Eu vou parar, vai não. Porque eu estou passando um bálsamo na tua vida. Eu estou sem força, mas eu estou te carregando nos braços. Foi por isso que você chegou aqui nesta manhã. Para ouvir esta palavra. Eu ainda sou o mesmo. Eu não mudei. O Deus que te conhece, o Deus que te vê, o Deus que tem contemplado o teu processo, Ele manda te dizer nesta manhã pela sua palavra: eu sou o Deus do impossível. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. O que é isto? Deus está dizendo assim: você não precisa ver, você não precisa pegar, basta você continuar crendo no agir, no operar do Deus do impossível. É por isso que eu adoro a esse Deus tremendo, porque muitas vezes Ele já tem provado através do livramento. Muitas vezes Ele tem chegado para mim e disse: levanta a cabeça, filho, continua, vai avante. Quantas vezes Ele já chegou dizendo: olha, o inimigo fez uma armadilha contra ti, mas eu fui lá, vi, destruir. Ah, Jesus, quantas vezes Ele tem se revelado a sua grandeza.
saia daqui, aleluia, dizendo: eu vou continuar olhando para o alto, porque o Deus do impossível vai mover o céu ao meu respeito. Oh, glórias, aleluias, aleluias. Porque para Deus nada, a enfermidade nada, o problema nada, o impossível nada, 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 nada é impossível para aquele que manda, que tem, que pode, que ordena. Aleluia, glória seja dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que cria, aquele que ordena, aquele que traz existência, aquele que dá vida, aquele que dá cura, aquele que soluciona um problema, aquele que age, aquele que se levanta, aquele que move aos céus sobre o teu respeito. E nesta manhã Ele está dizendo a mim e a você: olha, eu ainda sou o Deus que opera nos céus e na terra. E que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos amados, ir resgatando, seguir avante e triunfando.